Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. Nós estamos no item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, para o humano de duas fontes bem diferentes, que importa atingir, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. A questão nessa vida, nós temos que começar a fazer uma autoavaliação para que nós comecemos a entender como que nós estamos nos portando, como que nós estamos agindo e de que forma nós vamos trabalhar o nosso íntimo para podermos nos melhorar, para podermos nos adaptar a essa nova realidade ou para transformar essa nova realidade. Mas aquelas que vêm de outras vidas, elas são mais complexas. Elas estão intrincadas em complexos cálculos diferenciais e integrais da contabilidade da matemática divina, que nos dão uma oportunidade de estarmos aqui na Terra na condição que estamos. Muitas das vezes não conseguimos mudar muita coisa, mas na grande maioria das vezes podemos atenuar, melhorar e minorar os nossos sofrimentos, fazendo bem, procurando desenvolver uma conscientização para que não venhamos a repetir novamente os atos falhos do passado e com isso nós estarmos construindo uma manhã de luz, de paz e de fraternidade. Compete a cada um de nós saber observar, compete a cada um de nós começar a construir todas as bases do bem, do amor e da fraternidade para que estejamos com o coração aberto às grandes realizações do amor, da paz e da fraternidade. E é por isso que nós devemos procurar construir sempre um entendimento superior, procurar construir sempre um foco que nós venhamos a desenvolver em nossas vidas, buscando a nossa transformação íntima, a nossa melhoria, para que amanhã sejamos artífices da prática do bem, artífices da imortalidade. Sejamos aqueles que irão elaborar as grandes realizações da alma. Remontando-se à origem dos males terrestres, recomendar-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Como já antecipamos um pouquinho, quantas coisas poderiam ter sido evitadas na nossa vida se a gente tivesse tido um pouquinho mais de reflexão, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, se a gente tivesse tido um pouquinho mais de malícia, que às vezes a gente precisa ter para lidar com o mundo. Então, um pouquinho de reflexão, eu devo fazer isso? São pontos importantes que nós devemos parar para pensar. Certamente que tem certas situações que acontecem conosco que são movidas por forças muito estranhas, por forças bem complexas que nos impulsionam para uma determinada direção. Mas muitas das vezes nós estamos aqui e precisamos parar por alguns segundos para refletir. E nesses alguns segundos, nossos mentores, nossos protetores, aqueles que nos amam, nos darão a informação necessária, nos darão o toque necessário para tomarmos as atitudes mais compatíveis, mais coerentes com as nossas realidades, com a nossa necessidade evolutiva. E é por isso que todos nós que estamos caminhando na Terra precisamos aprender a refletir na grandeza do Pai, na misericórdia infinita desse amor que Ele tem por todos nós, para que possamos, desta forma, sermos melhores, sermos pessoas mais condizentes com a vontade infinita do Pai, que nos conduz, que nos orienta e que nos move na direção da luz. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? São momentos que nós temos que fazer uma grande reflexão. Então, quantas vezes nós somos culpados pelas nossas quedas? Somos vítimas da nossa imprevidência? Orgulho e ambição. Não sabemos medir nossos gastos. Tomamos uma fechada no trânsito ao invés de ficarmos quietos e falar assim, vai com Deus, que Deus te abençoe. A gente quer devolver a fechada, quer xingar, fazer gesto obsceno,
e às vezes acontece uma fatalidade. Necessidade? Tomou fechada, pisando no freio? Graças a Deus que eu não bati. Vai em paz, vai com Deus. Você não sabe qual o tipo de sofrimento está passando aquela pobre alma que te deu a fechada? Quais as dores que está envolvendo aquele pobre irmão? Que tipo de problemas ele carrega consigo mesmo? Deixe-o ir e siga você na sua paz, na sua serenidade, na sua harmonia. Carregar mágoas, ressentimentos, não vale a pena. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder, por não terem sabido limitar seus desejos. O jovem tem que fazer o vestibular, mas ele quer jogar futebol, ele quer ir para boate à noite, ele quer ir passear no shopping à tarde, estudar mesmo que é bom, nada. Cadê a perseverança? Para você entrar na faculdade, você tem que estudar. Você tem que passar no concurso, você tem que estudar. Aí o tempo passa, outras obrigações vêm chegando, outras responsabilidades, e o tempo passou, você não passou no concurso, não passou no vestibular, não entrou na faculdade, perdeu seu tempo. Concentre naquilo que você quer fazer. Busque seu objetivo com perseverança e ordem. Limite seus desejos. Eduque esses devaneios e saiba trilhar o caminho mais seguro que te conduz ao Pai. Mais seguro que te conduz às realizações materiais e espirituais aqui na Terra. São simples. São momentos que nós temos que fazer a reflexão, são momentos que nós devemos dar os primeiros passos. Mas cada um de nós somos responsáveis por aquilo que nós nos propomos a fazer. Somos responsáveis por aquilo que nós dedicamos a nossa força de vontade para essas realizações. E é por isso que cada um, ao levantar os olhos aos céus, deve saber que tipo de caminho você quer seguir, que você quer prosseguir, por onde você tem que seguir, para obter as melhores respostas, os melhores resultados e ter, com isso, as melhores oportunidades de construir um mundo de paz e fraternidade para o seu coração. É simples, meus irmãos. É necessário que saibamos valorizar as nossas oportunidades. É necessário que saibamos a valorizar aquilo que a vida nos oferece. Trabalhemos, pois, por essas realizações, por esses engrandecimentos em nossas vidas. Porque somente nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece no nosso caminho. Mantenhamos-nos atentos, vigilantes, operosos no bem. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Ela é bonita, então eu quero casar com ela. Ela é rica, eu quero casar com ela. Mas nenhum dos dois ali procuraram interagir sentimentos, interagir objetivos, interagir responsabilidades. Quantas uniões já começam com grandes tropeços no primeiro dia do casamento? Porque ambos não se prepararam emocionalmente nem mentalmente para aquele envolvimento, para aquela responsabilidade que se propõe a assumir. Nós precisamos nos educar. Nós precisamos estabelecer uma meta de objetivo a ser alcançado, passar por caminhos necessários do nosso processo evolutivo, estabelecendo sempre os pontos mais importantes para alcançarmos as bênçãos do amor, da misericórdia e da paz. Compete a cada um de nós fazermos as devidas realizações para construirmos devidamente o nosso futuro, as nossas realizações, para um futuro melhor, para uma vida melhor para todos nós. Onde queremos chegar? Onde podemos chegar? Qual o objetivo de estarmos ao longo dessa caminhada? Empreendemos este ou aquele projeto de vida. Saibamos construir, saibamos edificar, porque o nosso amanhã será tanto de luz, quanto mais nós soubermos dar os primeiros passos.
E com relação às uniões que nós venhamos a estabelecer nas nossas vidas, principalmente a união conjugal, é um momento de grande responsabilidade porque nós traremos vidas à Terra. Gerenciaremos vidas que caminharão sobre a Terra, sobre nossas responsabilidades, não só nesta vida, mas muitas das vezes na próxima. Se formos eficientes na educação deles, colheremos os lauréis da vitória. Se falharmos, teremos que reparar nossas faltas. Então as nossas uniões precisam ser bem medidas, meticulosamente avaliadas, para que possamos crescer para a luz, para a paz, para a verdadeira misericórdia. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas vezes dentro de um casamento ele se acaba por causa das pessoas não educarem seus impulsos emocionais? Aí começa-se uma discussão por coisas torpes, tolas, enfraquecendo o sentimento de união conjugal, vindo a todos os desastres sociais que nós temos visto. Para que isso? Não vale a pena. É importante que a gente olhe para esses momentos e pare, reflita, e se exagerou, peça desculpas. Se falhou, peça desculpa, comece de novo. Não podemos e nem temos o direito de ferir o sentimento dos outros. Não podemos nem temos o direito de tomarmos determinadas ações que vá prejudicar não só o futuro daquela pessoa, mas também o nosso. Seja você o homem ou a mulher dentro do lar, saiba agir com moderação, com educação e, por que não, com amor. Aprenda a entender o ponto de vista do outro, da outra, caminhar de uma forma solidária e não de uma forma solitária. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excelsos de todo gênero? As palavras agressivas, as irritações gratuitas, excesso de alimentação, excesso de bebida. Qual a finalidade? Por que você tem que comer 1 quilo de carne no final de semana? Qual a finalidade? Simplesmente dizer que eu comi 1 quilo de churrasco? Se um copo de cerveja vai te saciar a vontade de tomar uma cerveja socialmente, por que você tem que tomar 10 garrafas? São reflexões que nós temos que fazer. São momentos que nós temos que parar para ver que a nossa saúde vale muito mais. É momentos que nós temos que parar para ver que nós temos que saber conduzir a nossa existência para facilitar a nossa existência, não só nesta vida, mas também no mundo espiritual. Quando jovem, você pode tomar atitudes que o seu corpo vai conseguir metabolizar. Conforme a idade vai avançando, ele vai dando sinais de desgastes, vai dando sinais de falhas, porque você não cuida bem do seu corpo. Aprendamos a ter nosso momento de reflexão sobre como nós conduzimos a nossa própria vida, como que nós nos conduzimos nessa existência e de que forma nós vamos edificar e construir um mundo com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade para todos nós. É questão de escolha. É um trabalho íntimo que todos nós devemos procurar fazer. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração, depois, mais tarde, quando olhem o que semearam. Admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Na série Violetas na Janela, tem uma jovem
no mundo espiritual, que ela vai trabalhando para recuperar um filho que ele estava preso a um grupo de espíritos ligado ao alcoolismo. Então eles vão até onde ele estava, com uma equipe de espíritos, para buscar esse filho que estava lá no alcoolismo. E ela chega: meu filho, quanto tempo eu procuro por você. Vamos despertar para a luz, vamos seguir nos caminhos de Jesus. As palavras são mais ou menos assim. Ele olha assim: sua víbora, a primeira vez que eu tomei uma dose de cachaça, se você tivesse me dado umas 3 chineladas, você poderia falar que você foi minha mãe. Mas não, você ficou rindo e achou bonito. Chamou suas amigas para ver que eu bebia. Mostrou para os seus amigos que eu já sabia beber e fumar. Chegou um momento que eu me entreguei cada vez mais à bebida. Você não ligava para mim. Comecei a adquirir outros vícios, outras manias, acabei morto. Muito antes do tempo. E agora você acha, e você vem me chamar para Jesus? Lá era o momento. E aí a equipe espiritual vai conversando com ele, vai dando novas orientações para que ele pudesse entender a importância de despertar naquele momento para novos valores. Foi quando esse nosso irmão vai para as instâncias de tratamento espiritual e ali então eles preparam a nova reencarnação corretiva. Em uma família radicalmente cristã, onde ele não poderia beber, porque ele jamais teria o exemplo dentro daquela casa. Teria uma rígida educação cristã, para que ele pudesse aprender a respeitar determinados parâmetros e nasceria com seu sistema digestivo incapacitado de lidar bem com o álcool. É por isso que nós temos que prestar atenção em nossos filhos e em suas tendências. É por isso que nós temos que vigiar o que nós damos para os nossos filhos. Tem um livro que, se não me engano, chama Superando o Cárcere da Emoção. E ele fala da dependência das drogas porque as pessoas passaram antes por substâncias viciantes. Como, por exemplo, refrigerante, alguns xaropes, algumas bebidas químicas artificiais, que levou-os a desenvolver uma tensão interna, uma ansiedade muito grande e foram buscando cada vez outras e outras e outras emoções. Então nós temos que aprender a superar esse cárcere que nos aprisiona, aprender a valorizar as nossas boas tendências e corrigir toda má tendência que possamos ter. Em todos os segmentos da nossa vida, a gente citou o caso do alcoolismo porque lembramos do livro, das bebidas químicas porque lembramos do livro, mas tem aqueles que degeneram-se na área do sexo. E muitas das vezes, a desestrutura do lar traz consequências graves para aqueles nossos irmãos que ali estão perdidos por não saberem trilhar bem o caminho que nos conduz para a luz do Divino Mestre Jesus. É por isso que nós temos que procurar olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos entender que tipo de exemplo nós damos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os filhos dos nossos amigos. Porque aquela semente plantada naquele momento pode ser crucial para ele despertar para a luz ou para ele cair nos desfiladeiros das trevas. Cada uma das nossas ações levam-nos a estarmos presentes no coração dos nossos companheiros de caminhada, daqueles que caminham conosco. E aí vem as pequenas tendências do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que se a gente não corrigir, a criança se torna arrogante, senhora de si, acha-se dona de todas as verdades e acaba trilhando por caminhos perigosos e perniciosos que nos levam a grandes sofrimentos. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalharmos o nosso íntimo, trabalhar os nossos melhores sentimentos para que sejamos dignos de sermos bons filhos do Pai Eterno. E existem outras tendências inatas nas crianças, como, por exemplo, apropriar-se das coisas alheias, o famoso cleptomaníaco. Na homeopatia, o remédio para esse hábito é o cocara carbônica. E ali nós temos que educar essa criança, ensinar ela as regras, fazê-la devolver o objeto surrupiado indevidamente, ou pego indevidamente quando é criança, né? Plantando naquela cabecinha
as noções de dignidade, de responsabilidade. Porque a nossa caminhada virá com mais segurança, com mais luz, se soubermos nos portar com segurança rumo à luz. Caso contrário, teremos que arcar com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Então procuremos sondar em nossos corações onde estão nossas falhas, nossas dificuldades, para que amanhã sejamos seres mais bem preparados para uma existência corpórea, mais bem preparados para adentrarmos o mundo espiritual na condição de bons trabalhadores, bons servidores da causa cristã. Mas para isso, precisamos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas indiferenças e também de nossos filhos. Trabalhar na cabecinha deles valores para que eles cresçam, para que eles aperfeiçoem, para que eles se valorizem. Interroguem friamente as suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em melhores condições, em semelhantes condições. E aqui na questão dos filhos, eu quero voltar aqui um pouquinho. Por que muitos pais são tratados com ingratidão pelos filhos? Que os filhos normalmente pensam que os pais são empregados deles, são escravos deles. Se você faz tudo pelos seus filhos, se você não dá a eles nem a responsabilidade de arrumar a cama de manhã cedo, não importa a idade, não vai pesar para ele, não vai doer ele ir lá esticar o lençol, botar uma colcha em cima da cama. Inicia pedindo a ele para te ajudar a esticar o lençol. Puxa daí para mim, puxa daqui para mim. Depois ele vai fazendo sozinho. Olha que bom, você já aprendeu, você já sabe. Coisa simples. Não sobrecarrega a criança, vai levar nem 5 minutos. Ela vai entender que ela tem a responsabilidade. E ali, se você comprou uma barrinha de doce, ensina-o a dividir com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Mesmo que seja um pedacinho só para cada um. Mas ali naquele momento ele terá que saber que ele tem que compartilhar com a família. E um dia você pode deixar fartar as coisas, se assim for possível. Depois você tem que trazer de volta a ideia de compartilhar. Para que ele amanhã te trate com gratidão, com respeito, com responsabilidade. Isso é educação. Para aprendermos a viver como irmãos dentro da nossa casa. Se você não fizer isso, os espíritos já avisaram o que vai acontecer com você. Então, aqui está falando para a gente interrogar friamente a nossa consciência. Eu cuido bem dos meus filhos? Eu cuido bem dos meus negócios, do meu emprego, da minha função dentro do trabalho? Tem até a qualidade total, que a gente deve procurar primar pelo máximo de qualidade, sempre procurando aperfeiçoar, sempre reduzindo custos, reduzindo tempo de trabalho. Estamos fazendo isso? Estamos sendo realmente honestos conosco mesmo? Eu entendo que a minha empresa, ou a empresa pela qual eu trabalho, na qual eu trabalho, depende do meu trabalho para que ela consiga pagar o salário meu e dos meus companheiros? Que ela tem que atender bem os clientes, e para atender bem os clientes eu tenho que trabalhar bem? A doutrina espírita nos amplia os conceitos de vida, para que sejamos melhores, para que sejamos mais amigos, mais cooperadores. E se você é patrão e acha que você tem que acumular muito dinheiro, ter aquele carro mais caro, sem se preocupar com o bem-estar dos seus trabalhadores, avalie a sua consciência. Essas pequenas ações de hoje, amanhã, está escrito aqui, podem ser os males que te torturarão a existência. Assim como muitas pessoas estão passando por torturas
existenciais, não é tortura de alguém lá torturar não, íntimas, das mais atrozes, porque deixaram de observar isso aqui em alguma época da humanidade. É por isso que Kardec traz para nós a função da doutrina espírita e o trabalho dos espíritos é ajudar a humanidade a melhorar moralmente. Não é porque eles são muito bonzinhos, não. É porque eles têm consciência que eles terão que reencarnar e eles querem um mundo melhor. Eles têm que nos ajudar a sermos melhores. É um trabalho de autoajuda. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te dou oportunidade de se aperfeiçoar, de se melhorar. Vai trabalhando, educando bem o seu filho, que amanhã vem como seu neto. É essa consciência que nós temos que tomar. E depois nós viremos como nossos bisnetos, como nossos tetranetos, criando uma cadeia, como está no Evangelho, mais à frente a gente vai ver. Aliás, passou na reencarnação, foi no item 4 anterior, que a reencarnação amplia, fortalece os laços de família. Nós não temos que ter só um marido, só uma esposa, só um filho, só um pai, só uma mãe. Nós temos que ter um grupo familiar grande, unido pelo sentimento do amor, da responsabilidade social e do objetivo de crescermos para o Pai, para Deus. Querer ficar de picuinha para prejudicar um ao outro só vai nos trazer sofrimento, só vai nos trazer dor, porque nós precisamos da luz do aperfeiçoamento. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Se nesta vida ele não está fazendo aquilo que ele precisa fazer, a culpa é de quem? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vida, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a falta de cuidado e desleixo. Perde o momento da intuição, perde a oportunidade de fazer o bem, perde a oportunidade de tomar uma atitude positiva na hora de fazer um empreendimento. Perde a oportunidade de colaborar melhor com seu patrão para que ele possa ter melhor condição de enfrentar as adversidades econômicas de algum momento. Perde o emprego. Precisamos entender as nossas oportunidades, a nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. É o futuro que transcende, o futuro transcendente que nos espera ao longo das existências. Se nós deixarmos de entender que devemos estar sempre procurando estabelecer uma melhor qualidade de vida e de ações dentro de nós mesmos, o que estaremos construindo para o nosso futuro? O que estaremos edificando para o nosso amanhã? Faz-se necessário olharmos para o nosso íntimo, para o nosso interior, e darmos os passos necessários, úteis, e aqueles que realmente norteiam o nosso caminho, que acende luz ao longo da nossa jornada. E o nosso amanhã será tanto melhor quanto melhor agirmos no nosso hoje, no nosso agora. Acusar a sorte, o governo, a má estrela, é apenas falta de previdência. Porque nem todo mundo vai passar pelos mesmos apertos. Nem todo mundo vai passar pelas mesmas situações difíceis. Por isso, todos nós temos que procurar empreender um novo ideal, um novo sonho, uma nova perspectiva. Trabalhemos, pois, para que nós nos aperfeiçoemos a cada dia, para que nós nos tornemos trabalhadores cônscios das suas responsabilidades onde nós estivermos. Para que os infortúnios que por acaso tiver de comparecer ao nosso caminho sejam atenuados o máximo possível dentro da misericórdia divina. Mas que saibamos aprender a lição de que devemos ser construtores e edificadores do bem do amanhã. E cada uma das nossas caminhadas, cada uma das nossas oportunidades de fazer acontecer o melhor, sejam bem aproveitadas.
Vaidade, humildade não caminham juntas. Nós podemos se sentir vaidoso por conseguirmos determinados objetivos na vida. Nos sentimos felizes, mas deixar que essa vaidade tome conta de nossos sentimentos para que deixemos de olhar para nós com um pouco mais de responsabilidade, aí já estamos querendo criar para nós dificuldades lá na frente. Aí essa vaidade alegre, que pode ser considerada uma alegria, um prazer íntimo de estar conseguindo uma boa tarefa, um bom trabalho, uma boa ação, pode se tornar em arrogância, de não saber olhar para os lados e procurar ver onde está errando, onde pode aperfeiçoar. A má fortuna, que nós viemos muitas vezes em berços pobres, mas se temos a inteligência, se temos a criatividade, usamos-la para construirmos um mundo melhor. Não podemos ser negligentes, não podemos deixar as coisas acontecerem a revelia, sem tomarmos com a mão firme o timão e o leme da nossa embarcação. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós nos esforçamos muito pela nossa melhoria intelectual, preocupamos muito quanto nossos filhos não respondem intelectualmente aos nossos objetivos. Mas muitas das vezes, muitos pais até incentivam os filhos a dar determinados deslizes morais, tomar determinadas ações que repercutirão em reações, que trabalharão os nossos conceitos íntimos de forma equivocada, até que tomemos consciência dos nossos equívocos e buscamos caminhar dentro da natureza das nossas ações, para tentar corrigir as falhas e botar o trem da nossa existência nos trilhos do bem, nos trilhos da paz, da fraternidade, moralmente, de forma cristã. Melhoremos-nos, meus irmãos, ajudemos-nos mutuamente, para que o amanhã seja de paz e luz e todos nós estejamos caminhando na direção de Jesus. Que as bênçãos do amor possa estar envolvendo nossos corações para superarmos todos os momentos, todas as possibilidades de dor. Porque Jesus, na sua essência luz, nos conduz por caminhos sábios para podermos mentalizar todo o bem possível, para que nossos caminhos sejam melhores. Jesus, desperte os políticos para a consciência de responsabilidade frente às leis eternas. Ilumine-os para que ajam com respeito para com a nação brasileira, para com o povo brasileiro. Ilumine-os para que tenham noções das suas responsabilidades e da extensão de seus atos. Abençoe os líderes mundiais para que eles abram seus corações para Deus. Despertem para as responsabilidades divinas que lhes foram dadas naquele momento para conduzirem nações, para conduzirem os povos. E aquele que muito foi dado, muito mais ainda será cobrado. Que a paz e o amor estejam envolvendo todos os nossos corações, para que possamos entender a importância das nossas responsabilidades. Que as leis eternas iluminem cada vez mais a nossa consciência, para que nossos caminhos sejam sempre abençoados pelas luzes divinas, que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos os momentos.